Educação domiciliar, basicamente, é o que acontece quando os pais ou os responsáveis por uma ou mais crianças resolvem assumir o controle mais completo sobre o processo global de educação dos filhos. Os pais são as pessoas responsáveis por educar os filhos em primeira instância, né? Eu acho que praticamente todo mundo concorda com isso. Mas, hoje em dia, a nossa sociedade ela fez uma divisão de papéis em que os pais educam, vamos dizer assim, com relação a valores, a moral, a crenças, a hábitos. Eles fazem uma parte do trabalho da educação dos filhos. E a outra parte, que seria a educação formal, que seria ensinar matérias, que seria educar para a aquisição de conhecimento, né? Vamos chamar isso aí de instrução formal. Esses pais, então, contratariam instituições ou delegariam a outros profissionais supostamente mais capacitados, né? Que teriam estudado especificamente para isso, e então eles terceirizariam essa parte do que também é educação de filhos. O que acontece na educação domiciliar é que os pais educam os filhos de forma integral. Eles se responsabilizam por todos os aspectos da formação do filho. Eles vão planejar e executar esse processo de educação visando formar um sujeito integral, com crenças, com valores, com a sua espiritualidade, com a sua formação moral, com o seu conhecimento também, né? Com a parte intelectual também, com a parte afetiva, com tudo isso. A gente acredita que todos os pais, em alguma escala, ensinam em casa, né? Todos os pais ensinam os filhos alguma coisa. Mas existem alguns pais que educam mais em casa do que outros. E o que a gente deseja com a educação domiciliar é poder dar uma educação integral para os nossos filhos. Uma educação completa que abranja todas as áreas importantes da vida deles. Essa educação, quando ela é feita pelos pais ou responsáveis pelas crianças, ela acontece em todo o tempo. Pode ser, e normalmente acontece, de a gente ter um período do dia que a gente marca, olha, de tal hora a tal hora a gente vai fazer aula, né? O que significa a gente vai fazer aula? A gente vai ter ali um período de instrução formal, um período onde as crianças vão estar dedicadas a atividades de estudo, vamos colocar assim. Mas a educação domiciliar, ela vai extrapolar esse período, ela vai acontecer em todo o tempo. Quando você está dentro do carro, quando você vê alguma coisa, você pode estar passando por um lugar histórico, ou você pode estar vendo ali determinado tipo de fenômeno social, ou de fenômeno, ou vamos dizer, você pode ver ali um acidente geográfico, ou um tipo determinado de vegetação. Existem muitas oportunidades de aprendizado o tempo todo. Então, o pai que educa em casa e que tem esse controle sobre o processo educacional do filho como um todo, ele vai aproveitar todas as oportunidades para ensinar. Então, a educação domiciliar, ela não se restringe, vamos dizer assim, ao horário de aula. Ela está presente, ela acontece em todo o tempo. O foco da educação domiciliar é o treino para aprender. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto de comparar a educação domiciliar e a educação escolar com duas metáforas. A educação escolar, o modelo da educação escolar, ele é muito diferente do modelo da educação domiciliar. É como se a gente comparasse o ato de sair para comer fora num restaurante, para ter uma refeição num restaurante, com aquela pessoa que pega o filho dela e vai caçar e vai extrair da natureza aquilo que eles precisam.
Ir a um restaurante é uma coisa que pode ser mais cômoda. Quando você chega lá no restaurante, você só tem que sentar, fazer o seu pedido, e aí até aquela refeição vir para sua mesa, ela vem ali prontinha, arrumadinha, bonita, cheirosa, você só tem que comer, pagar e ir embora, né? Mas para aquilo acontecer, você teve uma escala de profissionais especializados e de empresas e uma cadeia produtiva para que aquilo pudesse acontecer. Então teve o agricultor especializado na cultura de tomates. E aquele agricultor tem uma grande plantação só de tomates. Tem o outro que produz só cebola. Tem o outro que é o criador de gado. E tem toda essa cadeia produtiva aí. Aí esses alimentos eles vão ser vendidos para um atacadista. Do atacadista eles vão para o supermercado. Chegando ao supermercado, você tem uma pessoa especializada no preparo da carne, outra especializada no preparo de vegetais. E tem uma série de especialistas envolvidos nesse processo para que a sua refeição possa chegar ali prontinha. E o restaurante, ele tem como oferecer refeições para muitas pessoas ao mesmo tempo. Se ao invés disso, a gente resolvesse fazer como faziam os povos nômades na antiguidade, por exemplo. Chegar numa região, explorar e ver o que tem ali para ser colhido, o que tem para ser utilizado, seja raiz, seja frutos, seja leguminosas, e o que pode ser caçado, né? O que tem de animais ali que podem ser caçados. Então imagina que um pai pega os seus filhos e sai para fazer esse extrativismo ou essa caça. Só que imagina que eles estão vivendo numa região muito, muito rica, onde a qualquer lugar que você vai, você encontra uma caça, você encontra um vegetal para ser colhido e tem muita abundância à sua volta. Eles precisariam fazer uma coleta e eles precisariam selecionar aquilo que eles gostariam de ingerir, de repente até planejar. Nós vamos dar preferência a determinado tipo de alimento, porque a gente quer ter esse ou aquele desenvolvimento, né? Aí você pode pensar assim, bem, mas é muito mais prático você ir a um restaurante e comer. Só que quando você sai para caçar, você tem alguns sentidos e você tem algumas habilidades que são exercitadas e que não são exercitadas quando você senta para comer no restaurante, né? Nesse processo de caça, a gente vai desenvolver a habilidade para procurar, a gente vai desenvolver a habilidade para selecionar, a gente vai aprender como se vai em busca daquilo que a gente precisa. E a gente vai aprender a planejar, a gente vai se tornar hábil na utilização das ferramentas, dos instrumentos. E apesar de ser mais trabalhoso, o ganho também vai ser maior. Agora, a caça e o extrativismo não é uma opção muito boa para você alimentar uma multidão, mas é uma opção muito boa para você alimentar uma família, desde que o ambiente em que você viva seja rico o suficiente para suprir o que a sua família precisa. Na educação domiciliar é isso que acontece. Na educação domiciliar, a gente vai em busca, a gente está cercado de informação, a gente tem uma grande riqueza de informação à nossa volta, só esperando para ser buscada. Então a gente vai em busca juntos dessa informação e nesse processo os nossos filhos vão exercitando faculdades mentais, vão exercitando uma autonomia no aprendizado que vai ser útil para eles pelo resto da vida. Eles vão sempre saber como aprender, mesmo quando não haja ninguém para ensinar. Então, o foco do ensino em casa, da educação domiciliar, é o treino para aprender. Inevitavelmente, a gente está falando de preparo para a vida. O ensino domiciliar, ou a educação como um todo, a educação como o papel dos pais, é preparar os filhos para a vida.
E para isso, existe aí uma gama de habilidades, de capacidades, de conhecimentos que essas crianças precisam adquirir. Elas precisam aprender não só como buscar e tratar a informação, mas elas precisam aprender a se relacionar com as pessoas, elas precisam, no nosso ver, antes de tudo, aprender a se relacionar com Deus. E a partir daí, todas as outras relações delas vão ser moldadas. Elas precisam aprender a se relacionar com elas mesmas. Elas precisam saber lidar com as suas próprias questões. E elas precisam saber aprender, elas precisam saber ensinar, elas precisam saber trocar conhecimentos. E tudo isso vai ser contemplado na modalidade de educação que se chama educação domiciliar. Uma coisa muito interessante na educação domiciliar é que ela não é um processo de ensino dos filhos. Ela é um processo de aprendizagem da família. Então, na educação domiciliar, todos na família aprendem juntos, porque no processo de busca do conhecimento, os pais aprendem muito, os irmãos aprendem, todos aprendem ao mesmo tempo, todos aprendem juntos. Então, ao final de um processo como esse, toda a família acaba ganhando muito, toda a família se torna toda a família é enriquecida com o processo de aquisição desse conhecimento. O que então não é educação domiciliar? É muito importante a gente delimitar bem esse termo para a gente não ser confundido com outras práticas, algumas até não recomendadas, que a gente não reconhece como sendo educação domiciliar. Se eu tirar meus filhos da escola e deixar meus filhos à toa em casa, sem nenhuma atividade programada, sem nenhum ensino, sem nenhum aprendizado acontecendo, isso não é educação domiciliar. Da mesma forma, também, eu tentar reproduzir em casa aquilo que a escola faz, também não é educação domiciliar. Eu estou tentando fazer uma microescola em casa, né? E lembrando daquela metáfora do restaurante e da caça. Se eu vou adotar um modelo de restaurante, eu vou precisar de um alto grau de especialização. Se eu vou caçar, eu só preciso aprender a habilidade da caça. Então, são modelos diferentes e com peculiaridades diferentes, e a gente vai entrar mais em detalhe a respeito disso daqui a pouquinho. Justamente por essa diferença entre os modelos, não é necessário para os pais que ensinam em casa saber tudo de antemão para depois poder ensinar. Uma das dúvidas que eu tinha logo antes de eu começar a educar em casa, e que eu creio que muitos pais também têm, e muitas pessoas que ouvem falar a respeito da educação domiciliar têm, é aquela de que será que um pai que não teve um treino específico, não estudou especificamente a fundo essa ou aquela matéria, vai conseguir ensinar os filhos em casa com a mesma eficácia que um professor ensina na escola?